Eu sou a Nivday e hoje nós vamos falar a respeito da biografia da Amy Winehouse, esse livro que se chama Amy, Minha Filha. Ele foi escrito por Mitch Winehouse, que é o pai da Amy Winehouse. Aqui, o pai da Amy, ele vai contar a história dela desde a infância, né, como ela cresceu ali juntamente com seu irmão Alex, o irmão mais velho dela. Eles só tiveram esses dois filhos, Alex e a Amy. Os dois se gostavam muito, apesar de todas as intrigas entre irmãos, coisa normal. O pai da Amy, ele conta a respeito de como ela sempre gostou de se apresentar, como a música sempre foi muito constante ali no ambiente familiar e de como ela gostava de apresentar tanto para a família quanto chamar a atenção deles também. Outra coisa que o pai dela vai contar aqui, o quanto ela deu trabalho na escola. Ela era uma garota muito indisciplinada no sentido de conversa, né? Ela conversava demais, ela ficava desinquieta. Mesmo quando eles colocaram ela numa turma mais avançada, ela se entediava logo a respeito de os estudos mesmo. Os professores viam que ela tinha potencial, mas ela acabava se entediando muito. Então o ensino escolar foi uma época muito difícil e tanto Mitch quanto a mãe dela, Jane, eles sempre foram muito chamados na escola. Os pais de Amy, eles se separaram ainda quando eles eram jovens, quando Amy e Alex eram jovens ainda, e ele acreditou que não teve tanto impacto para a filha quanto teve para o filho. O filho Alex demonstrava os sentimentos, né, de incompreensão ali com aquela separação. Amy aparentemente parecia uma jovem que tinha aceitado numa boa, mas depois o pai fala que acha que ela não aceitou tão bem assim, porque ela escreveu inclusive uma música. As músicas que ela compunha eram exatamente pelos momentos mais sombrios que ela tinha. Então ele acredita que por conta de uma dessas músicas que ela compôs, talvez ela não tivesse aceitado tão bem essa separação, mas por fora, né, exteriormente, ela levou numa boa. Uma coisa que nós temos aqui é que Mitch, ele conta que quando Amy ela começou a se apresentar em alguns bares e tudo, ela foi para a escola de música e eles viram que ela tinha realmente talento. Logo nesse início, ele já trabalhava como taxista e ele trabalhou nesse táxi até, né, muitos anos aí, durante o período que ela estava super famosa, ele continuou trabalhando nesse táxi e para sustentar a família dele, porque depois que ele separou de Jani, que era a mãe de Amy, ele foi morar com Jane, então se tornou sua esposa e para sustentar a própria família ele era taxista. E isso vai muito contra uma das coisas que ele foi condenado muito na mídia, de que ele estava se aproveitando de dinheiro da filha e tal, essas coisas, mas isso é um assunto mais para frente. O que eu posso dizer é que ele sempre foi taxista e ele trabalhou até mesmo durante o auge da carreira dela. Em relação a essas acusações de que ele estava pegando o dinheiro dela, que ele estava se aproveitando do dinheiro da filha, o que a gente pode saber aqui é que, na verdade, o pai e a mãe, os dois, eles tinham controle sobre o dinheiro dela no sentido de que ela não poderia sacar grandes somas, ela não poderia dar cheques sem que os dois assinassem. Era nesse sentido o controle deles. Eles sabiam que ganhando esse dinheiro todo, ela poderia gastar muito fácil e aí acabar sem nada. Então eles tinham esse controle sim das contas dela, onde qualquer cheque que ela fosse dar, eles precisariam assinar também. Ela tinha um cartão de crédito, onde ela tinha um limite ali para usar, mas, né, se ela precisar sacar algum dinheiro da conta, precisaria que os dois assinassem. Lembrando que os dois já não moravam juntos, né, eles eram separados, mas pelo que a gente vê assim, ó, dele contar, eles tinham uma convivência muito boa. Beleza, Amy Winehouse, ela era uma garota muito talentosa, todo mundo tava vendo aquele talento todo ali, estampado na cara de todo mundo, uma voz maravilhosa. Ela inclusive era vista nas críticas aí, de uma forma boa, como sendo uma jovem com uma voz velha, mas no sentido bom, no sentido de que ela era muito jovem, mas cantava, né? Tinha essa coisa dos anos 60 e ela gostava mesmo, tanto aparentemente, fisicamente, quanto a questão do jazz, a música dos anos 60 era algo que interessava muito Amy.
E Amy fazendo todo esse sucesso, ela teve um namorado ali, não deu certo, e ela amou muito ele, acabou que sofreu um pouco com o término, mas daí ela era super contra drogas, né? Tipo, totalmente contra. Ela falava muito, né, a respeito de que era totalmente contra, até o momento que ela conhece Blake. Blake, ele era usuário e ele trouxe aí para a vida dela, né, essa parte sombria. Infelizmente, ele também tinha um controle muito grande sobre Amy. Ela tinha uma relação muito conturbada com ele. Acabou que brigas, traições, álcool, drogas, né? Tudo isso era algo muito constante na vida do casal, e com isso surgem vários escândalos na mídia, surge muita coisa, a mídia, né, narrando todos aqueles acontecimentos, confusões, ela saindo do hotel com o rosto machucado, caindo de bêbada nos shows. Então ela passou por um momento muito sombrio quando ela estava com ele. Inclusive, uma época, ele foi preso por questão de agressão e tudo mais, e ela se afundou mais ainda. O pai achou que essa distância entre eles poderia trazer algum benefício para ela poder se reerguer, mas infelizmente não. Blake tinha a mãe Georgette, que ela inclusive foi que fez as acusações contra o pai de Amy, até porque ela queria se beneficiar do dinheiro da Amy, inclusive ela queria criar uma sociedade a respeito de salões, de cabeleireiro, uma coisa assim, porque ela também queria, né, uma parte daquele dinheiro, uma parte daquela grana. Ela via aquele sucesso e estava querendo se beneficiar. Outras vezes ela também fez acusações de que Amy que tinha levado o filho dela, né, o filhinho dela, para mau caminho, e que na verdade Amy era, né, uma confusão enorme, entre vários outros escândalos, várias outras coisas. Então foi nesse momento em que Mitch Winehouse foi visto pela mídia como aquele pai que está controlando a filha e que está se aproveitando do dinheiro dela. E entre hospitais, clínicas de reabilitação, escândalos e todas essas coisas, esses foram os últimos anos de Amy, uma coisa bem conturbada e muito difícil para o pai dela. E em vários momentos ele achou que ia realmente perder a filha, porque ela estava se afundando cada vez mais. Tinha dias dela passar o dia todo dentro do quarto, dormindo, né, tipo, inconsciente, coisas do tipo. Não ir em reuniões, né, acabar cancelando shows, não ir em reuniões, shows que ela se apresentava e que era uma tragédia, e ele ficava com o coração na mão, porque por mais que ele tentasse fazer alguma coisa, era muito difícil. Os amigos, né, as más companhias que ele tentava pôr para fora da casa dela, mas acabavam voltando. Era algo bem difícil mesmo para toda a família, e o pai foi um dos que mais sofreram por estar mais próximo, né? Por estar sempre ali cuidando da filha. Ele sempre prometia que ia se livrar de todas essas coisas, que ela não ia mais usar e tudo, mas ela acabava tendo recaídas. Então o pai nunca poderia confiar na palavra da filha. Em vários momentos ela falava: não, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida. E aí eles planejavam toda uma questão no hospital, enfermeiros, médicos, de como passar por aquela crise de abstinência. E daí ela se afundava de novo. Ele tentava mais uma vez, ela falava que queria mudar, ele ia atrás, se esforçava, mas ela acabava voltando. E foi isso os últimos anos, assim, ó, foi realmente um inferno para Mitch. Teve uma época que realmente a Amy afastou de todas essas coisas ruins, mas ela acabou se afundando no álcool. Mas ela teve várias recaídas durante esses momentos aí, em vários outros, né, momentos de bebedeira, ela acabava usando alguma coisa. Então eram momentos muito difíceis, e o pai via que ela estava trocando um vício pelo outro. Ela estava sempre muito bêbada, muito embriagada, e acabava que um momento ou outro os amigos, né, ofereciam alguma coisa para ela e ela usava. Mitch conta que os anos de 2009 e 2010 foram os mais difíceis para ele. Foi aqueles momentos em que, nossa, ele vivia numa corda bamba, ele estava sempre muito ansioso, estava sempre muito preocupado, era uma coisa bem difícil, mas que no ano de 2011 as coisas pareciam ter melhorado. O ano de 2011
2011 foi quando ela realmente veio a óbito, mas ele acreditava que ela estava muito bem, sabe? Ela estava até melhor do que outros momentos que ela já tinha passado pela vida dela. E como eu disse, ela estava se embriagando muito, ela teve algumas convulsões ao longo do tempo, né? Ao longo dessas bebedeiras, ela teve algumas convulsões ali, acabou sendo socorrida e resistiu, mas infelizmente em 2011 veio a notícia. Inclusive o último encontro de Mitch com Amy, parecia que ela estava super ótima, assim, ela ligou para ele ia pegar um avião, ia fazer uma viagem, ela ligou para ele, ia até a casa dela, que ela tinha achado umas fotos ali, um álbum, né, algumas fotos de recordação. Ele foi, viu as fotos, eles conversaram ali um pouquinho e ele foi embora e parecia que estava tudo bem. Infelizmente, essa é a história de uma jovem mulher que acabou fazendo escolhas erradas, e aqui nós não tiramos a responsabilidade do indivíduo, porque sim, foram escolhas dela, né? Apesar de a gente saber que o meio influencia muito, as amizades influenciam, mas a gente tem que lembrar que o indivíduo ele é responsável por si mesmo. E, infelizmente, ela fez escolhas péssimas. Era uma mulher muito talentosa, uma voz incrível. A gente vê aí, né, aquela voz maravilhosa. Infelizmente, mais um gênio, né, uma pessoa super criativa, de um talento, né, incrível, um talento único e que infelizmente fez escolhas erradas. É triste saber que esse talento ele se perdeu muito jovem, mas Mitch em todos os momentos ele mostra também que as escolhas foi dela, né? Em vários momentos ele fala até mesmo para Amy, né, durante a vida, que eram escolhas dela, que ela tinha que escolher diferente, que ela tinha que escolher outra coisa, mas infelizmente, né, esse talento se foi aí e nós só temos esse trabalho que ela deixou para apreciar. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que gosta de biografias, tem que ser assim uma pessoa que eu gosto muito. Normalmente eu vejo biografias muito chatas, por sinal, mas essa é maravilhosa, muito fácil de ler. Você se envolve tanto. Eu li esse livro em um dia, sabe? Eu peguei logo de manhã e acabei de noitinha. É um livro de 300 e poucas páginas, com uma linguagem muito fácil, né? A forma como ele fala da vida dela é algo muito atraente, algo que você se envolve ali, você quer ler ainda mais. Eu super recomendo, é uma biografia muito boa. Quando eu li esse livro, ele estava disponível no Kindle Unlimited, não sei se está ainda, mas eu vou deixar o link aqui nos comentários. Eu adquiri o livro físico de um projeto social e em breve vai chegar, vocês vão ver aí nos vídeos de unbox. Mas como esse livro já estava no Kindle Unlimited, eu resolvi, a minha assinatura está ativa e eu resolvi já ler, né? E quando chegar eu só vou colocar aqui na estante, porque já é uma leitura concluída. Então me conta aqui nos comentários se você acompanhou a trajetória da Amy Winehouse, se você gosta das músicas que ela compôs, que ela, né, cantou aí ao longo da vida dela. Um beijo e até o próximo vídeo.